Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito, Crime Espécie 2 da UERN. Você já me conhece, né? Eu sou o professor Romero Marinho. Caso alguém veja esse vídeo que não me conheça, bem, está aqui apresentado, Romero Marinho, tá bom? Vamos ver agora o crimes contra a administração de justiça. Então, o crime contra a administração da justiça são aqueles crimes que tentam preservar o bom funcionamento e a credibilidade da justiça. Então, nós vamos ter uma série de crimes aqui que vai exatamente tentar preservar isso daí, tá bom? Então, vamos ver, nosso primeiro crime é denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é nosso primeiro crime e está lá o artigo 339. Ouçam, da causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo, de que o sabe inocente, reclusão de 2 anos e multa. Então, a grande preservação aqui é para que a máquina de persecução penal, de investigação, seja penal ou ética, ela não seja colocada à disposição de pessoas que queiram, tenham outro interesse a não ser realmente a punição dos culpados. Então, pessoas às vezes tentam se vingar e lançam uma denúncia anônima, denúncia não no sentido técnico, mas um informe anônimo ou mesmo um informe, ele mesmo se identificando, mas totalmente infundado, querendo prejudicar a pessoa pelos mais variados motivos. Vamos aqui dar continuidade e a gente tem que entender como é que esse tipo surgiu, certo? Esse tipo surgiu da seguinte maneira: é a fusão, só um minutinho, ele é a fusão entre a calúnia, que é o crime contra a honra, que é imputar falsamente conduta criminosa à pessoa, mais a notícia à autoridade pública, a prática de crime ou contravenção penal e sua respectiva autoria, sabendo ser inocente. Então, a denunciação caluniosa é um crime complexo, em sentido amplo. Agora, especificamente, o bem juridicamente protegido é a administração pública, especificamente o funcionamento da justiça. Então, vamos para agora as condutas típicas, né? Primeiramente, dar causa. O que é dar causa? Provocar, ocasionar, dar motivo ou fazer nascer algo. Deve ser feito de maneira idônea. Ou seja, você tem que realmente ter uma maneira verossímil de conduzir uma informação falsa para instaurar esses tantos veículos de o que se procura responsabilizar uma pessoa sabidamente inocente. A instauração. No caso, vamos lá, inquérito policial, para NUT está fora meros atos investigatórios isolados após BO, exigindo a sua instauração. A gente vai ver lá em consumação que realmente precisa a efetiva instauração de procedimento investigatório no âmbito do MP, certo? Ah, de processo judicial, seja ele civil ou penal, processo administrativo disciplinar, tá fora sindicância, outras investigações no âmbito administrativo. Sindicância, ele tem, vamos dizer, uma base menor, e inquéritos civis, que são presididos pelo Ministério Público, de improbidade administrativa. Então, tá lá, é a Lei 8.429 de 92. Vamos continuar aqui com nossos slides. Então, eu fiz aqui esse quadro para ficar bem claro aqui para todos. Olha, ele vai cair procedimento investigatório criminal, que é regulado pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público 188 de 2017, ação
de improbidade administrativa, Lei 8.429, de 92, que busca a- responsabilizar os ilícitos administrativos, né, os inquéritos civis, que são capitaneados, presididos pelo membro do Ministério Público, inquéritos policiais, que são presididos pela autoridade policial, processo administrativo disciplinar e processos judiciais, seja eles cíveis ou criminais. Ok? Vamos continuar aqui, nosso slide. Contra alguém. Então, tem que ser uma pessoa determinada, ou que venha a ser identificada. Está fora indicar para a autoridade policial apenas a materialidade do crime e as várias possibilidades de suspeito. Que aí é natural, né? A pessoa vai e vai indicar, olha, pode ser isso, pode ser fulaninho, imputando-lhe crime, infração disciplinar ou ato improbo, certo? Agora tem que ser um ilícito determinado. Não é simplesmente jogar uma rede de arrasto e tentar encontrar algum mal feito da pessoa, não. Tem que ser um ilícito determinado. De que o sabe inocente. Tem que ter uma certeza moral. Se houver dúvida, o delito é afastado, certo? Então a pessoa realmente sabe que a pessoa é inocente, ou agora se a pessoa nutre dentro de si uma convicção de que aquela pessoa é culpada, não. Mas ali ele sabe que a pessoa é inocente, então vai responder pelo crime. Vamos continuar aqui. Ah, a gente vai apontar três tipos de denunciação caluniosa. Primeiro, a direta, o sujeito ativo é quem leva a imputação falsa de crime ou a contravenção penal à ciência do representante do Estado, seja ele membro do Ministério Público, seja do Conselho de Ética de alguma entidade classista, seja ele uma autoridade policial, né? É, indireta. Aí, no caso, o agente da causa ou instauração de investigação ou processo valentes do anonimato ou nome suposto, né? E ou de um terceiro de boa-fé. E também existe uma terceira que é falada pelo Mirabete, é um doutrinador muito tradicional, mas que ainda está em voga, que é de qualquer outra maquinação astuciosa, pela qual o agente aponta de forma como culpada pessoa inocente. Então, por exemplo, colocar uma coisa furtada no bolso de alguém, certo? Muito bem. Vamos continuar aqui nossa exposição. Ah, e se a pessoa foi inocentada por excludente de licitude ou de culpabilidade, ou ou se der a extinção da punibilidade. Muito bem. A gente sabe que nesses casos existiu crime, sendo que no caso ele não vai ser ilícito na questão da extinção da ilícita, vai ser um fato típico, agora não vai ser ilícito. E no de culpabilidade, ele vai ser típico, ele vai ser antijurídico, ou ilícito, vai ter ilícito, mas não vai ser culpável. E na extinção da punibilidade, a gente sabe que há realmente, nasceu para o Estado o dever de punir, mas para algum fato ele acabou não punindo e se extinguindo a punibilidade, ou advindo algum fato que acabou extinguindo a punibilidade. Aí como é que fica essa situação? A pessoa foi inocentada. Quem levou aquela informação, aquele ilícito, ele vai também ser considerado agente ativo do crime de denunciação caluniosa? Não há crime de denunciação caluniosa. Então, tal se dá porque havia possibilidade concreta da ação da autoridade policial ou judiciária, supostamente pela existência de fato típico, havendo o autor sujeito à investigação ou processo, embora não seja ilícito, culpável
ou punível, nas palavras de Nelson Hungria. A Kleber Masson nos diz: a partir do momento em que também se admite a denunciação caluniosa na imputação falsa de crime ou contravenção penal, a pessoa inocente, daí resulta a instauração de processo civil, investigação administrativa, inquérito civil e ação de improbidade administrativa, é forçoso concluir pela verificação de crime definido no artigo 339 do Código Penal, mesmo quando a conduta versa sobre infração penal atingida por causas de extinção de punibilidade ou por escusa absolutória. De fato, não será possível a instauração de investigação penal ou de processo penal, mas nada se veda a abertura de processo civil, de investigação administrativa, de inquérito civil, de ação de improbidade administrativa. Basta atribuição falsa de crime ou de contravenção penal à pessoa inocente, ainda que já tenha sido fulminada pela extinção da punibilidade ou esteja o beneficiário acobertado por alguma escusa absolutória, pois tais acontecimentos proíbem somente o exponente do Estado estatal, mas não a instauração de investigação ou processo de índole extrapenal. Aí nós temos uma posição divergente do nosso amigo Nelson Hungria, né? Então vamos para aquela partezinha bem legal que é a classificação doutrinária. Veja, é um crime pluriofensivo, porque você vai ter a honra, você vai ter a administração pública, especificamente a justiça. Vamos ter, é um crime comum, eventualmente próprio, né? Nós vamos ver isso, eventualmente próprio. Então, qualquer pessoa pode levar essa informação para a autoridade, é material ou causal, de dano, exige um dano, é doloso, certo? É doloso. Elementos subjetivos do tipo é a vontade de induzir em erro a autoridade. Comissivo, também pode ser omissivo impróprio, vai depender se está naquelas hipóteses do artigo 13 do Código Penal. É instantâneo, acontece uma só vez, de forma livre, inclusive com forma de silêncio também. Monossubjetivo, que também tem como sinônimo unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual. Plurissubsistente, se desenvolve em vários atos e não transeúne, porque vai deixar vestígios. Logicamente que você vai ter ali aquela situação em que você vai ter o procedimento e toda a documentação. Existe o sujeito ativo, que vai ser quem? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa é um crime comum, e o sujeito passivo é estando bem como, secundariamente, aquele que ficou prejudicado com o comportamento praticado pelo sujeito ativo, que é aquela pessoa que teve contra si aquela informação, né? Aquela informação. O objeto ou bem juridicamente protegido é a administração pública, notadamente a justiça, tanto protege imediatamente a honra, o patrimônio, a liberdade da pessoa física e jurídica que teve justamente contra si imputado um crime ou contravenção. E objeto material é investigação criminal, o processo judicial, a investigação administrativa, o inquérito civil e a ação de improbidade administrativa, como nós já adiantamos, está fora do nosso radar ou a sindicância, certo? Que é um procedimento administrativo investigatório de menor, vamos dizer, escalão. A consumação, por fato de ser um crime material causal, ou seja, vai se dar com a efetiva instauração do inquérito policial, procedimento administrativo, procedimento investigatório criminal, procedimento judicial, processo administrativo disciplinar, que é os famosos e temidos PADs, o inquérito civil ou a ação de improbidade administrativa contra alguém imputando crime, infração ético-disciplinar ou ato impróprio de quem o sabe inocente. É preciso gerar um resultado naturalístico, ou seja, mero boletim não é suficiente na concepção de NUT, e a gente já falou isso, certo? Exige realmente a instauração. A tentativa é possível, por quê? Porque é um crime plurissubsistente.
Nosso amigo Nelson Grilo diz, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, a decisão final no processo contra o denunciante deve gerar o prévio reconhecimento judicial da inocência do denunciado, quando instaurado processo contra este. Trata-se de uma medida de ordem prática e não propriamente uma condição de existência do crime. Vamos falar agora de nosso causa de aumento, causa especial de aumento de pena, né? A gente sabe que existem causas gerais, que está lá na parte geral, e existem causas especiais. Nós estamos aqui, olha, aqui no parágrafo 1º do artigo 339. A pena é aumentada da sexta parte se o agente se serve do anonimato, então mensagem sem identificação, e de nome suposto. Então a pessoa cria um nome fixo, adotando, para encaminhar suas informações. Então, por que se dá mais punibilidade a esse tipo de ação? Porque a pessoa se esconde na sombra para cometer o delito. Então, a pessoa tem mais ousadia do que aquela que chega deliberadamente para imputar um crime à pessoa. Então, tem uma causa especial de diminuição de pena. Então, como nós temos uma menor potencialidade lesiva de uma contravenção, que são crimes que vão para o juizado especial criminal, então a pena é diminuída da metade, se no caso de for contravenção, que são nossos delitos anões. Ah, tem uma questão para colocar aqui. Mas antes vamos ler o artigo 19 da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 92, que diz, no seu artigo 19, constitui crime a representação por ato de improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiado quando o autor da denúncia o sabe inocente. Detenção de 6 meses, 6 a 10 meses em multa. Parágrafo 1. Além da sanção, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais e à imagem quando houver provocado. Muito bem. Então vamos destacar aqui que quando a pessoa representa outro, sabendo ser inocente, de ato de improbidade administrativa, agente público, vai, segundo essa lei aqui, de 92, ó, o detalhe aqui, ó, o ano 92, ia ter esta pequenina, ínfima punição, 6 a 10 meses de multa. Muito bem. Aí veio uma lei. A lei que revogou a lei de improbidade administrativa nesse ponto e modificou o texto do Código Penal. Deu a seguinte redação: a Lei 10.028 de 2000, veja, a Lei de Improbidade Administrativa é de 92, estamos falando de uma lei de 2000, então, logicamente, revogou, porque disse o seguinte, artigo 339, dá causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de instauração de investigação administrativa. Aí, no caso, estaria em improbidade. Bom, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Então, está tranquilo, cristalino, que a Lei 10.028, que deu uma nova redação ao Código Penal, modificou, revogou o artigo 19 da Lei de Improbidade Administrativa. Muito bem. Aí veio uma nova lei em 2020, a Lei 14.110, e deu a seguinte redação: na causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato impróprio de quem se sabe inocente. Constou a investigação administrativa. Nós temos aqui o corte da investigação administrativa. Vocês podem ver aqui, ó, não fala na lei de 2020 investigação administrativa. Muito bem. Quero que vocês entendam. Falava a lei de 92 falava, a de 2000
modificou o Código Penal, incluiu nele, revogou tacitamente lá o artigo 19, e a lei de 22 silenciou. Eu não vou falar sobre investigação administrativa, que é onde se centrava a questão da improbidade administrativa, da pré, vamos dizer, entrada de improbidade administrativa. Então, a improbidade administrativa, ele pressupõe investigação antes de entrar com processo de improbidade administrativa. Olha, veja bem, eu quero que vocês entendam a diferença. Está aqui, ó, vou até destacar que aqui fala em ação de improbidade administrativa, mas não fala da investigação que é anterior. Cortou a investigação administrativa. Entenderam? Aqui falava, revogou o artigo 19. Aqui não fala mais. Certo? Vamos passar para o próximo slide. Aí a pergunta é: poderia ter aplicação o artigo 19 da Lei de Improbidade Administrativa, já que a atual redação não prevê o procedimento investigatório, mas tão somente a ação de improbidade administrativa? Retomando. Vamos retomar aqui para ficar bem claro. Opa! Aqui. Artigo 19. Falava de investigação, certo? A lei de 2000 modificou o Código Penal, revogando o artigo 19, e o de 2020 silenciou quanto à investigação, deixando apenas de ato de ação de improbidade. Aí a pergunta é: já que a lei de 2020 cortou, a gente não pode voltar lá para a lei, a gente não pode voltar lá para a lei de 92 e deixar a investigação com aquela penazinha pequenininha? Pergunta é essa. Vamos ver aqui, meu colega Rogério Greco, o que é que ele diz? Não, pois se aplicássemos o artigo 19 da Lei de Improbidade Administrativa, estaríamos praticando a chamada repristinação. Repristinação é quando uma lei revoga, uma lei revogadora, e sequer se dá uma sobrevida àquela lei revogada. Então, nós temos a lei A, B e C. A lei A é revogada pela B. A lei C revoga a B. Pelo fato da B ser revogada, a gente não pode ressuscitar a lei A. Nós temos a lei A e a lei B. A lei B revoga a lei A. Aí vem, posteriormente, uma lei C que revoga a lei B. Pelo fato da lei B ser revogada, a lei A não volta a ter mais vigor. Então, voltando aqui à leitura, pois se aplicássemos ao artigo 19 da lei de improbidade administrativa, estaríamos praticando a chamada repristinação, ou seja, ressuscitando uma lei que já tinha sido revogada, mesmo que tacitamente pela lei anterior. É o posicionamento de nosso queridíssimo Rogério Greco, tão lido e tão estudado. Então vamos ver também, ó, existem algumas denunciações caluniosas específicas e especiais, está lá na Lei de Organização Criminosa, artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal, a pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídica, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos continuar aqui e também tem no nosso Código Eleitoral. Você vai ter uma coisinha especial lá no nosso Código Eleitoral, artigo 326-A, da causa, instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil, de ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de um crime ou ato infracional, de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. Então, você
pega essa questão específica do eleitoral, nós vamos ter pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Para a primeira, a pena é aumentada de 1/6 se o agente se serve do anonimato. A pena é diminuída pela metade da imputação é de prática de contravenção. Parágrafo 3º, incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propaga por qualquer meio ou forma, ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Vamos continuar aqui. Lei de aposto de autoridade, uma lei que saiu bem quentinha do forno da represália da Lava Jato. Vamos lá. Artigo 30. Dá início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, detenção de 1 a 4 meses e multa. Então, veja bem, isso daqui é o seguinte, aqui é mais complexo, viu? Então, uma autoridade, isso daqui é só dirigido à autoridade, que instaura algo, certo? Não é mais sabendo inocente, é sem justa causa. O que é justa causa, professor? Justa causa é o mínimo probatório que você tem para dar ensejo a uma persecução penal. Ou, no nosso, aqui é penal, tá certo? Civil ou administrativo. Também cabe civil ou administrativo aqui. Então, vai caber improbidade administrativa, cai por cair tudo. Então, se um delegado, um motor de justiça, instaurar alguma coisa e não tiver o mínimo de justa causa, vai dançar com detenção de 1 a 4 anos. Possivelmente vai fazer aquela NPPzinha lá, tá certo? Vamos continuar. Ah, que questão interessante. O adolescente pode ser vítima de denunciação caluniosa? Será, hein? Olha, é muito interessante, porque o adolescente, ele não comete crime. Ele comete ato infracional assemelhado a crime. Ato infracional assemelhado a crime. E no caso, a gente vai ver o quê? Que o tipo penal tem a seguinte redação. Me permita aqui ler para vocês. Vou aqui. Dar causa à instauração de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando crime. O adolescente não comete crime. E agora? Pode ou não pode? Olha aqui. Olha a resposta aí, pessoal. Que maravilha. Ali, Oswaldo Alves de Figueiredo explica que, para a integração do crime de denunciação, são exigidos, como requisito indispensável, a comprovação de investigação policial ou processo judicial, a imputação a alguém de prática de um crime ou contravenção, a ocorrência de dolo, que consiste na consciência de acusação de inocente e do propósito de prejudicá-lo, circunstância evidenciada nas hipóteses. Certo? Isso daí foi uma citação do Código de Processo Penal, do Código Penal, que está lá no recurso especial 160.988 do STJ. Continua o voto. Assim, não há de se falar em atipicidade da conduta prevista no artigo 399, caput do Estatuto Repressor, pois nada obsta, não é 399 não, viu, pessoal? É 339, tá certo? Pois nada obsta que o menor de 18 anos seja sujeitativo de um crime de lesão corporal, não podendo, entretanto, ser aplicada a pena diante da ausência de culpabilidade. Então, está considerando que o fato é típico e antijurídico, ele só não é culpável. O que não exime de sofrer medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Conclui-se, então, que, para restar configurado o crime de denunciação caluniosa, não é necessário ser o sujeitativo maior de idade. Como entendeu o venerando acórdão
recorrido, mas que seja falsa a imputação a ele atribuída. Caso contrário, qualquer pessoa que atribuísse a menor de 18 anos a prática de delito restaria impune e a pessoa prejudicada. E fica aqui a dica, ó, QR Codezinho que você vai apontar e você vai chegar lá no inteiro teor, ok? Só tem esse ponto agora da retratação. Então, na denunciação caluniosa é diferente, por exemplo, do crime de calúnia. Por quê? Na denunciação caluniosa, nós temos dupla objetividade jurídica. Nós temos não só a questão da honra, mas também temos a administração da justiça. Nesse caso, a pessoa, mesmo se retratando, não tem isenção de pena, como se é possível lá nos crimes contra a honra, tá certo? Então, nesse caso, não vai gerar nenhum tipo de isenção de pena, tá certo? Não vai gerar nenhum tipo de isenção de pena. Aí vamos falar um pouquinho aqui sobre a diferença que nós vamos encontrar entre denunciação caluniosa e calúnia. Primeiro, denunciação caluniosa é contra a administração da justiça, enquanto que calúnia é contra a honra. Denunciação caluniosa imputa-se falsamente crime para movimentar o aparelho estatal, enquanto que na calúnia imputa-se falsamente crime para ofender a honra objetiva da pessoa, a honra que nós gozamos diante da sociedade. Pode ser crime ou contravenção na denunciação caluniosa. E se movimenta por ação pública incondicionada. Enquanto que aqui é uma ação penal privada. Ela se movimenta mediante queixa. Aqui tem um elevado a médio potencial ofensivo, enquanto que a infração penal de menor potencial ofensivo. Basicamente, são essas as questões sobre denunciação caluniosa que eu queria colocar para vocês. Dê uma lidinha na doutrina que a gente já apontou. Seria Nutt, Masson, Luiz Regis Prado, tantos outros que nós indicamos, para que realmente o conhecimento ele chegue mais firme e mais aprofundado, tá bom? Então, vamos continuar no próximo vídeo a nossa aula para concluir nossas informações. Obrigado.